Então, hoje a gente vai falar sobre. A gente vai ver esse debate aqui, né? Engenheiro Léo versus 13 esquerdista, né? E o número cabalístico, 13, né? Os cara... Eu acho que os caras colocou de propósito pra causar repercussão. E a gente vai seguir daqui. Eu acho que vai ser engraçadíssimo isso aqui, porque o engenheiro Léo, ele fala muita groselha nos podcasts que ele vai. E tem chance da gente tirar muito ouro daqui, rapaziada. Então, vambora? Leonardo Calico, conhecido como Engenheiro Léo, sou engenheiro, mestre em ciência, doutor. Vim debater aqui com 13 esquerdistas. O pessoal tá... Ó, e isso não tira que... Eu sempre ressalto que essa galera, eles são inteligentes, assim, porque eles têm a atuação deles, né? Eles têm a profissão deles. Pô, o cara é engenheiro, né? Eu não sei, de fato, o que ele é engenheiro do quê, né? Se ele é mecânico, civil, né? De produção. Não sei, mas, porra, doutor, não sei o quê. O cara estudou pra caramba pra poder tirar um título desse aí, né? Mas quando a gente vai pro campo social, né? Essa galera derrapa violenta, social e ideológico. Essa galera derrapa demais, reza pra pneu e... Puta que pariu. Então, vambora, vamos ver aqui. Muito tranquilo aqui, tô achando que alguém tá com alguma faca, alguma coisa aqui já pra me atacar, tô preocupado, mas acho que não, acho que vai ficar no campo das As ideias, o cara vai pro debate e você tá com a faca. Ah, vai pra... ideias. Vamos ver até onde a pancadaria vai sair. O Bolsonaro não foi melhor? Não. As estatais deram lucro, a criminalidade... O investimento público tá voltando. E na minha visão, a gente pode Tá discutir... voltando investimento público? E quem garantiu a liberdade dele de roubar o quanto ele roubou foi o Lula. Você tá defendendo o modelo da Dilma. Tá no pior partido possível pra defender cidadão de bem. Principal, Ele não quer zerar o imposto dos alimentos de arroz e feijão. E ele falácia. quer matar as mulheres. E a minha primeira... Uma coisa que eu já percebi nesses debates é quem grita mais ganha. Não importa se você tem argumento, não importa se você traz embasamento, não importa se você tá calçado ali, munido de material pra trabalhar, não importa. Se você grita mais, você ganha. É isso, ponto. A afirmação é, pra começar tranquilo, é que só tem dois tipos de esquerdistas. Ou ele é burro, ou ele é bandido, e quem provar o Não, é mau caratismo mesmo. É, tá aqui, ó, se não for burro, é mau caráter. Não, é mau caráter, é mau caráter. contrário, pode sentar aqui. Já você, seu nome? Jimmy, sou Jimmy Bro, estou aqui hoje para debater com o engenheiro Léo, do MBL, e a ideia é aproveitar esse tipo de formato que fura as bolhas aí, para mostrar que esse pessoal que está acostumado a falar sozinho, que eles não sobrevivem a um contraponto ali, a um argumento que desmonta um pouco da demagogia que eles costumam apresentar quando fazem. Isso é verdade, tá, galera? Ah, mas vocês, pô, o meu chat é bacana pra caramba, vocês estão ligados. Essa galera, eles não... Na hora que... A gente acabou de falar, né? Na hora que chega no campo das ideias, eles derrapam violentamente. É aí que eles querem gritar. Cínicos e hipócritas sobre quais as causas e soluções para os problemas do Brasil. O áudio melhorou? Fala aí, rapaziada. Jimmy Bro. Jimmy, nome de imperialista. Vamos lá, Jimmy. Essa é a raiz, né? Também. Mas como brasileiro, acho que é aquela boa salada, né? Tem colonizadores e colonizados. Juntos. Boa. Mas vamos lá, começar discordando já do começo da sua afirmação, que na verdade existem muitos tipos de esquerda ali ao longo da história, né? Como o conceito de esquerda foi se desenvolvendo através dos pensadores que foram pensando à esquerda e na teoria e na prática política também, né? E desde ali que se surgiu esse conceito Revolução Francesa até nos tempos mais modernos. Concordo. E aí foram surgindo várias vertentes, desde uma esquerda... Você tem esquerda marxista, dentro do marxismo vai ter o leninismo, vai ter o trotskismo, você tem esquerdas mais moderadas, tem a esquerda liberal, vai Mas ter o na última trabalhismo. eleição você votou em quem? Bolsonaro ou Lula? Na última eleição votei no Lula. Então você vê que no final tá sempre fazendo L e você acabou... Essa é a tática dos caras, tipo, o cara tá desenvolvendo o pensamento dele, o cara já puxa, né, mas isso é tática, né, já pra desestabilizar mesmo e acabar ali, né. Ah, quem que você votou? Ah, ele agora é tudo baseado em cima de que ele, votou no Lula? Bandido, isso e aquilo, você come criancinhas e vai por aí. Ajudando o maior bandido da história do mundo. Então você ajudou segundo a corrupção? turno contra o Bolsonaro, eu votaria até em você, engenheiro Léo. Isso Mas não que- é um elogio a você. Mas que você apoiou a corrupção. Não que o Bolsonaro não seja corrupto também, eu acredito. Mas Acho que que você a corrupção acabou é uma ajudando. questão estrutural do sistema, né? Não é por isso que a gente tem que concordar. Como estupro sempre existiu e a gente mas não vai apoiar voltando isso. para a questão da esquerda, assim, vambora. eu acho que, resumindo aí de forma mais sintética, hoje em dia a gente teria uma esquerda mais radical, uma esquerda mais liberal.
E acho que esse modelo da esquerda liberal tem se esgotado um pouco, tem trazido algumas frustrações, porque a gente tem problemas que são enraizados. Qual esquerda você é? Você se considera qual esquerda? Eu me considero uma esquerda radical no sentido de achar que esses problemas... E só esse conceito não é ruim, de você ser radical? Porque onde o radicalismo funcionou em alguma forma? Vamos pensar na... O radicalismo na religião tem feito mal, o radicalismo Depende no ensino tem feito do mal. conceito que a gente... Por que ser radical? Aqui eles sempre usam, quando eles falam de radicalismo, quando a direita fala de radicalismo, né, eles são loucos para usar a palavra extremos, né? Porque agora eles usam a palavra em vez de radical para usar, em vez de usar a palavra radical, eles usam a palavra extremo, né? Como a gente chama eles de a extrema direita, eles falam, não, vocês são de extrema esquerda. Quando não existe equidade, não é igual, saca? Porque a extrema-direita, eles estão buscando outras coisas, né? O radicalismo fronte... Deixa eu ver aqui, apareceu. Sim, ele é do MBL. Ele é do MBL. O radicalismo busca, tipo, a parte social, tá ligado? Os bens sociais, né? Quando a gente usa o extremo ali, quando a gente fala do extremo, eles estão contra tudo que é social e humano, né? Eles atacam de verdade, eles procuram a dominação por meio de outras coisas, sabe? Enfim, vambora aqui, vamos ver como ele descola aqui. Mas eles não tem essa equidade. Equidade quando eles falam de extrema esquerda ou extrema direita, sabe? Não existe extrema esquerda. Depende do que a gente está considerando com a palavra radical. Eu vou para a origem etimológica da palavra. Da radical de raiz, da origem. Exatamente, porque se os nossos problemas são radicais hoje... Pior, porque qual é a origem da esquerda? Nossos problemas estão enraizados hoje, eles só se resolvem com soluções radicais também. E é por isso que eu acredito que... Mas é radical na origem? Aí não. Porque é radical, então, de ser radical. Mas qual é a origem? Se é no radical, etimologicamente, de ser na origem, qual é a origem da esquerda? Como assim? Onde começa a esquerda? Toda a ideologia de todo esquerdista, no final das contas, ela nasce aonde? E a favor dos interesses da classe trabalhadora contra o parasitismo então ela nasce no século XIX, nas ideologias... Ele quer buscar lá, quando nasceu a esquerda, lá no período da França, antes da pré-revolução industrial, pré-revolução francesa, né? Ele vai falar quem era a favor, tal coisa, ficava do lado direito, quem é tal coisa, ficava do lado esquerdo. E aí vai desenrolar isso daí, vai enrolar o cara até ele não conseguir falar mais. E filosofias do século XIX, sim, que ignora toda uma tradição milenar, inclusive as religiosas, a de construção de indústria, etc. Ignora tudo isso, toda uma estrutura de inteligência, de pessoas, de um conteúdo milenar para um cara falar assim, não, eu sei, eu sozinho sei o que é melhor para todo mundo. Pelo contrário, a esquerda se pauta em construção coletiva contra os interesses de uma minoria. Mas ideologia de poucos... Ideologia de poucos é complicado, né? Mas vamos embora. Obrigado. Mais um aqui. Tudo bom? Tudo bom, tranquilo. Sou o Matheus Crepe, sou estudante da área de economia, né, e vi algumas falhas aqui, né, no que você falou do seu discurso, né? Primeiro ponto. Só uma perguntinha, esse Boss aí, eu sou péssimo de marca, é da Hugo Boss? Cara, nem sei, eu ganhei. É aquela marca que vestiu o nazismo? Eu não, se foi, aí eu não, só pra provocar. Não. Você sabe que o nazismo... Que ele pega no pé mesmo da galera, porque de fato, né, na Segunda Guerra Mundial, a Hugo Boss, tanto... Não, mas não só a Hugo Boss, né? A Mercedes, a Volks, né? Tudo trabalhou também, né? Pro Reich, né? Simplesmente esquerda, né? Não acho. Primeiro... Assistam Titanic nazista. Não, porque, assistam... O socialismo de direita não existe, gente. Inclusive, né? O Hitler, ele era extremamente talentoso com artes, né? Só que meio revoltadão, né? Ele foi rejeitado se eu não me engano, ele foi rejeitado na Escola de Artes de Milão, se eu não me engano. Mas, né, ele que desenhou os uniformes da SS, ele que desenvolveu bastante coisa de design, né? Da Alemanha nazista, né? Enfim. O nazismo, ele era aliado... Isso, eu tô falando isso porque me fez lembrar do... Quando ele falou Hugo Boss, me lembrou. Mas sim, o Hugo Boss trabalhou lá também. E o Lula não é aliado com a elite. O Lula, toda vez que ele é eleito, os bancos batem recorde de faturamento. O Lula é o cara... A Faria Lima apoiou quem? A esquerda ou a direita? Exatamente. A Faria Lima não apoia o MBL, apoia a esquerda. Exatamente. A esquerda sempre tá com a elite. O MBL, a Faria Lima...
A Faria Lima quer ganhar quem vai defender o interesse deles, tá ligado? Vai votar em quem vai puxar a sardinha pra quem defendeu o interesse deles. A Faria Lima não votou no Lula, não quis o Lula, né? Na verdade, o Lula puxou... O que amenizou ali foi trazer o Geraldo Alckmin, né? Que conversa bem com esse setor. Mas enfim, vamos ouvindo aqui o que esse cara fala. Mas ele tá pegando no pé da galera ali e tá puxando. Quem que patrocinou o Karl Marx? Quem que dava dinheiro pra ele? Não toda a esquerda. Ó, vou contar o seguinte. Mas a esquerda é sempre elitista. Sabe qual é a esquerda do Lula? A esquerda do Lula é que Quais foram os bairros que mais votaram no Boulos? Só os bairros de esquerda. Não, beleza. Os bairros elitistas. Não, mas o ponto é o seguinte. A elite tá com a esquerda. Isso você não pode negar. O ponto é o seguinte. O Lula, ele tá com a elite, inclusive, teve uma declaração do Haddad. Aqui também eu pontuo que a elite... existe uma esquerda que é elite, isso é fato, eu pontuo, né? Mas a elite não está com a esquerda. A elite eu pontuo sempre que ela está para os interesses deles. E onde está o interesse deles? Está na direita. A esquerda não defende. Mas existe sim uma elite de esquerda aqui em São Paulo. E de fato o Boulos ganhou nesses pontos assim. Eu tenho até uma crítica que ele meio que... eu não vou falar que ele abandonou as quebradas, né? Mas ele foi pouco, né? Enfim, vambora. Em 2022, que quando teve pra caraca, exatamente, quando teve o arcabouço fiscal, ele falou que o arcabouço fiscal é para trazer estabilidade, fazer com que o mercado desenvolva o país. E trouxe estabilidade? Não, mas algo que o MBL defende. O MBL defende. Claro que a gente quer estabilidade. Só que estabilidade da forma certa. Agora o Haddad trouxe estabilidade ou a inflação cresceu como nunca? Não, mas a gente tá com os preços mais altos. Mas eu não defendo o Haddad. A gente tá com os preços mais altos do que na época da pandemia. Mas eu não defendo o Haddad. Essa é a estabilidade? Mas não defendo o Haddad. Inclusive, o seu tripé macroeconômico, né, se a gente for fazer uma comparação, eu sou da esquerda trabalhista, você estava falando da esquerda trabalhista. Em 1930 e 1980, a gente teve um crescimento de 335% de renda per capita, e quando a gente instituiu o tripé macroeconômico, que são teses neoliberais, a gente teve um crescimento de 35% de renda per capita e uma estagnação brasileira. A gente saiu da renda pobre para a renda média, a gente não faz saiu da renda média para a renda rica. Por que a gente não consegue fazer crescimento? Porque a gente tem um tripé macroeconômico. E você acha que a gente tem que acabar com o tripé macroeconômico? Com certeza. Você acha que eu não tenho que se desenvolveu com o tripé Então você pega macroeconômico? todos os estudos, tá? Qual Todos os estudos. Pega todos os estudos. Pega não, sem exceção. Todos os estudos. Então, você quer que eu te fale? Então você fala qual estudo que não tem. Me fala um estudo que mostra que Banco Central ser independente não faz você segurar, por exemplo, a inflação e a taxa de juros. Todos os estudos, que na verdade não é nem estudo, é pesquisa. Então, você pega os dados e levanta. Sempre que você tem Banco Central independente, que vocês são contra, você quer... Você hoje, você colocaria a taxa de juros para quanto? Para quanto você colocaria a taxa de juros? Uma Banco Central independente, eu não sei se é uma coisa interessante, assim, porque aí ele regula as taxas de juros ao seu bel prazer, né? Na verdade, ele vai regular conforme o interesse da Faria Lima, como a gente estava falando aqui, né? Se ele não tiver uma tutela também do Estado, enfim, eu não vou me aprofundar tanto nessa parte de economia aqui, porque de fato eu não me aprofundo mesmo, não tenho tanto conhecimento aqui, mas eu pontuo, porque é uma coisa que a gente vê recorrente em debates, né? Essa coisa deles querer deixar o banco separado, né? Como se fosse uma coisa independente. Eu não vejo nesse ponto. O Banco Central hoje no Brasil não é independente, sabe por quê? Mas foi bem. Boa. Tudo bom? Bem. Seu nome? Denis. Léo. Ih, rapaz, esquerdista já errou o nome. Já no nome já tá dando errado. Neto? Nero. Nero. Nero é nome de ditador, hein? Cara que botou fogo em Roma, hein? Pois é. Na verdade, só existe um viés esquerdista no mundo, que seria o quê? Social. Seu amigo, então, mentiu quando ele falou que tem vários. Na verdade, quando você coloca a parte esquerda, ela acaba se tornando plural. Tá. Cada pessoa acaba tentando ter uma própria definição. A mesma coisa vale para a direita. Desenvolver uma identidade própria. Mas Exato. se você fala que só tem um viés esquerdista... A mesma coisa vale para a direita, tanto que ela foi tão útil para o Lula
que elegeu ele. A direita bolsonarista. O Lula só foi eleito graças ao Bolsonaro. A incompetência dela. Por isso que eu sou oposição ao Bolsonaro. Exato. Por isso que eu quero a direita de verdade. Hoje a gente não estaria sofrendo o que estamos sofrendo no STF se não fosse o Bolsonaro. E aí a gente tem que pontuar aqui que ele fala a direita de verdade, né? Mas esses dias, é recente, eles trouxeram um cara dos Estados Unidos aí pra uma palestra do MBL aí, que o cara defende abertamente, assim, né, que a escravidão foi ok nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim. E um cara com pensamentos, né, supremacistas. E aí a gente vê com quem eles se alinham, né? Eles falam a direita de verdade, quer dizer que a direita de verdade se alinha com esses pensamentos, né? Enfim, vamos continuar aqui porque cara, eu não gosto do MBL, assim, né? Eu vejo até os pretos que se aliam a eles, assim, os pretos que estão lá, meio que pra mim são totem só dos caras, assim, tipo, na hora que eles vão ser usados na hora que sabe aquela coisa pra validar o pensamento? Tipo assim, quando o preto conta uma piada de preto, aí a galera branca, não, deixa ele contar, abraça, sabe? Pra poder contar essas piadas, né? Pra ficar da hora. Pra mim é isso, essa galera do MBL. Eles falam as coisas pra validar as pessoas brancas ali de falar, ou pelo menos generalizar a parada. O Bolsonaro que vetou o fim das decisões democráticas. A ideia da parte direitista tentando eliminar a parte do Lula da história só fez cagada. Mas você concorda que eu sou outra direita, então? Você concorda? Concordo. E quando você sua ideologia... Mas quando você fala que só tem uma esquerda, e por isso que eu concordo mais com seu colega do que com você, porque quando você fala que só tem uma esquerda, você está dizendo que você e o Lula é a mesma coisa. Não. Entendeu? Na Porque verdade... você só tem uma esquerda. O pessoal não quer deixar nem vocês debaterem. O cara tá indo bem. Ele tá um cara inteligente, pô. E aí, gostei do Coque Samurai. Curtis Yarvin, né? Curtis Yarvin. Seu nome? É Felipe, perdão. Felipe, seja bem-vindo. Eu sou engenheiro Léo, sou técnico Felipe. Eu sou Boa, então é colega. Sou formado em eletrônica. Eu queria voltar. Sim, o Curtis Yarvin. Depois eu vou colocar alguma coisa dele aqui e a gente vê quem é esse cara, mas é o modelo que o MBL traz pra mesa pra falar, puta, a gente gosta desse cara, a gente tá com esse cara, a gente fecha com esse cara. Porra, né? Depois a gente continua. Tá na sua afirmação, na real, assim, não que eu discorde dos companheiros, que eu também tenho linhas ideológicas parecidas, mas a sua afirmação é que tem dois tipos de esquerdas, a bandida ou a burra. Certo. E aí eu queria entender de você, o que você define como uma esquerda burra e como você define a esquerda bandida, para primeiro ver como a gente pode debater esse Você tema. viu que no final das contas, o pessoal aqui, via de regra, votaram no Lula. Quer queira ou quer não, apoiaram o maior bandido da história do mundo. Só agora, esse cara que já Aí ele pega, né? Ele pega bem no coração dos outros, assim, né? Pra poder usar a tática dele de desestabilizar o oponente no debate, né? Porque a gente sabe que o Lula não é o maior bandido do mundo, que nem ele tá falando, né? A gente sabe que ocorreu essa lava-jato, que a gente sabe o plano que tinha pra ferrar o Lula, né? Ele foi julgado, ele foi julgado no Paraná, ele foi absolvido de todas as... Não foi absolvido, mas foi anulado todas as sentenças contra ele, porque viram que foi o juiz que condenou ele, fez tudo... Tô evitando o processo, pessoal, mas a gente sabe que foi uma merda aquilo lá que ele fez, né? Enfim... A gente sabe que foi anulado tudo. A gente sabe que não tem nenhuma acusação. Não acharam nada. E mesmo assim, eles hoje ainda usam essa narrativa que é fortíssima para descredibilizar uma parte da esquerda, né? Por mais que eu tenha minhas diferenças, enfim, não é diferenças, mas por mais que eu não goste do discurso do Lula em alguns pontos, né? E não gosto de algumas práticas do governo dele, a gente sabe o que aconteceu quando ele foi julgado, né? Enfim. Foi condenado em 3 instâncias, e inclusive agora, o irmão dele é um dos maiores responsáveis por escândalo de 90 bilhões do INSS. Essa é a questão do ser bandido. O bandido se é por apoiar ter isso. votado no Isso. Lula. Aí,
Isso aqui eu não sei se o irmão dele tá envolvido no caso do INSS. Eu sei que tem coisa do INSS que vem lá de trás, já desde do Temer, né? Mas não sabia isso aqui do toda essa esquerda baseada dele, numa ideologia do século XIX, que praticamente ignora toda a evolução humana, você ignora os aprendimentos religiosos, você ignora o crescimento da população, o desenvolvimento populacional, até a ciência muitas vezes. Esse é o burro. Nossa, mas onde a esquerda vai contra a ciência, vai contra a humanidade? Onde é que esse cara estudou sobre a esquerda, né? Tipo, dentro de uma caverna com... Meu Deus, com o Marx apontando uma faca no pescoço dele. Lógico. Então, porque onde a esquerda, onde você dividiu países de direita e esquerda, como a Alemanha, Oriental e Ocidental, a Coreia do Sul e o Norte, onde dividiu em direita e esquerda, onde a esquerda foi melhor? Nunca. Agora que eu entendi o seu pensamento, vamos debater isso. Primeiro, em questão ao Lula, como o companheiro aqui disse, se você tivesse concorrido contra o Bolsonaro, eu votava com você. Entendeu? Não, a questão não é o apoio ao Lula, mas é ver, eu acho que isso no conceito geral de esquerda, claro que tem petista, tem lulista, tem gente que gosta realmente do Lula. Mas isso não é uma cegueira? Porque com o Bolsonaro não foi melhor? Não. As estatais deram lucro, a criminalidade despencou. Eles são contra o Bolsonaro, ele acabou de falar, né, que o MBL é contra o Bolsonaro, mas ele tá puxando aqui uma sardinha pra falar que o Bolsonaro foi bem, que é mentira. O Bolsonaro, ele vendeu as coisas aqui, né? A troco de banana lá, né? E aí, em troca, deram até aquelas joias lá que ele tentou levar, né? Por isso até é uma das condenações que ele tá preso, né? Enfim, tem que se decidir, né? Se ele é pró-Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. As pessoas estavam ganhando mais dinheiro, pra só que visão veio de uma esquerda pandemia. Não, e a corrupção no governo Bolsonaro também não cessou. Claro que não. O cara se apega ao catolicismo e diz que a esquerda é um obstáculo à evolução. Maluco. Não. Então vamos lá. Então é uma visão pragmática. Tá. A gente tem duas opções. O que foi melhor? A pior ou a melhor, tá. Entendeu? O que foi melhor no governo Lula que o Bolsonaro, na sua opinião? É melhor por alguns motivos, mas eu acho que aí fugiria um pouco do tema, que é os tipos de esquerda. Então vamos lá. Mas não é esquerda, é se o cara ou ele é burro e bandido. Então, ou bandido. A pessoa que votou no Lula não é bandida. Ela entende que o Bolsonaro é pior pelos inúmeros motivos. Mas se você abre a porta pro bandido entrar e invadir a casa de alguém, mesmo que você não roube, você é bandido. Quem que vai abrir o bandido pra abrir a porta? Você votando no bandido pra ele ser o presidente da República. Isso é escancarar a porta. Se eu votar, você escancarar a porta, preparar a mesa, botar um cafezinho pro bandido. Vamos lá. Você votou o bandido no poder. Se eu votasse no Bolsonaro, eu também votando em alguém que tá preso. Concordo. Mas aí a gente tem o bandidão e o bandidinho. Então, a minha proposta foi votar no bandidinho, fazer o quê? Então, quando a gente debate, né, com essa galera, a gente passa muito tempo, né, batendo nas fake news deles, né? A gente fica muito tempo... Por exemplo, ele usou agora do Lula, né, que é bandido, que é isso. E aí, pra gente poder formular nossa resposta para outras coisas, né, ou desenvolver desenvolver o que a gente está pensando, primeiro a gente tem que desmentir a fake news e depois entrar na conversa. E enquanto a gente está desmentindo uma fake news, eles mandam outra. E aí quebra a argumentação da gente, né? Porque a gente tem que ficar protegendo. E é difícil bater nesses caras, porque eles ficam jogando fake news pra cima, fake news pra cima, fake news pra cima. Quando a gente vê, a gente não tem... Acabou, todo mundo levantou a mão, ninguém responde nada, sabe? Os dois são ruins. Mas bom, gostei. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Prazer. Andressa. A última vez que eu debati com a Andressa deu ruim, viu? Ah, não. Aqui não vai dar, não. Prometo pra audiência. Bom, eu acho que essa divisão de direita e esquerda, eu acho esses conceitos muito ultrapassados. Concordo. A gente está preso nisso e a gente deveria estar pensando em instituições de desenvolvimentismo da nossa nação, em vez de ficar preso, né, nessa... Nacionalista? Será? Será nacionalista? Bom, eu não tenho nada contra nacionalistas, não aqueles chauvinistas, né, tipo Anauê lá, a galera do integralista, aquilo lá, pelo amor de Deus, é um bando de fascista, né, mas eu gosto de ouvir alguns pensamentos que falam sobre a nação, assim, né, vamos ver o que ela desenvolve aqui. Nesses espantalhos de direita e esquerda, eu acho até que você concorda comigo nisso. Então, claro. Acho que a gente precisa partir do pressuposto que essa divisão só tem atrasado o nosso país, não tem feito a gente pensar nas questões estruturais. Você é engenheiro e sabe a importância das questões estruturais. E por isso que as áreas que mais desenvolvem, que são as áreas de exatas, por exemplo, elas são via de regra de direita, e as de esquerda são áreas que a gente não está vendo, como
ciências sociais, sociologia, que a gente não vê trazendo desenvolvimento. O cara fala de matérias, né? Como se a matéria que você escolhesse definisse o campo político que você atua, né? Ou que você vai atuar, ou ideologia e pensamento que você vai seguir. Tem nada a ver isso aqui, pô. Aí, tá, eu sou médico. Médico de direita. Sou engenheiro. É de esquerda. Enfim, porra. Esse pensamento burro, velho. Agora eu te pergunto, como é que a gente traz desenvolvimento com a esquerda se o PSDB lá atrás, de esquerda, que se falava que era de direita aqui, o PSDB trouxe a progressão continuada, que fez as pessoas não reprovarem mais a escola. Aí o Haddad, 7 anos ministro da Educação, colocou a gente em útil e penúltimo em todos os rankings do PISA. Como é que a gente desenvolve, faz um país desenvolvimentista, se eu dependo do ensino, como fez a Coreia do Sul, como fez Taiwan, investiu em ensino, e a esquerda faz ao contrário. Ela destrói o ensino. Ela bota dinheiro lá na universidade. Aqui a gente tem que falar, né, quando eles falam a esquerda destruir o ensino, na verdade, é difícil, né, ele ouvir um cara falar isso, né, porque a gente sabe, né, que por mais que algumas pessoas falam, né, que a política do Lula é neoliberal, né, que quando a gente vê a fundo, realmente é complicado, mas ele fez muita coisa na parte de educação no Brasil, né? Ele construiu muita escola, muita ETEC, muita FATEC, muita faculdade federal, né? E ouvir ele falar isso aqui é complicado, é complicadíssimo, né? A coisa da parte do neoliberalismo é por causa do Enem, não, né? Como é o nome do que você... Puta, eu nunca fiz isso. Eu nunca precisei desse... O ProUni, né? Que você precisa do fiador e tal, e aí você tem que pagar daqui a um tempo e tal. Isso daí beneficiou os bancos e não sei o que, né? Mas também formou muita gente. Por causa dessa política, muita gente fala que o Lula é um neoliberal, né? Mas quando a gente puxa, cara, teve um efeito fortíssimo nas comunidades, teve um efeito fortíssimo na quebrada, tá? Eu sou de quebrada, eu ainda estou inserido, eu moro aqui, né? E eu vi eu não fiz minha faculdade, eu tive que trabalhar pra caralho pra pagar, mas eu vi os resultados de ProUni muito, assim, e ajudou muita gente. Eu não tem como eu não falar mal desse programa, por mais que chame o Lula de neoliberal por causa desse programa. Mas ele fez isso e ainda fez muita escola, cara. Fez muita escola. E aí o engenheiro Léo falar isso aqui, que ele não faz nada pra educação, a esquerda acho que são os únicos que pensam em educação. Aqui em São Paulo, o Tarcísio, ele quer privatizar escolas. As que ele não privatizar, ele quer transformar em escola militar. E aí a gente vê o pensamento dessa galera, né? Eles não querem que o pobre tenha educação. Porque um pobre com educação é perigosíssimo para eles, né? Eles vão entender de fato os seus direitos. Eles vão entender de fato, né, que ele está sendo explorado. E isso não é bom para essa galera. Não é bom para essa galera. Não é bom para essa classe. Enfim. Universidade para doutrinar em cursos que ninguém está precisando, porque você está precisando de médico, você está precisando de engenheiro, você está precisando de biólogo, mas você não está precisando de cientista social, você não está precisando de sociólogo, e a esquerda só forma isso. Como que eu vou desenvolver? Malandro, o que eu conheço de engenheiro, o que eu conheço de arquiteto, eu sou arquiteto, eu não fiz curso, mas eu conheço engenheiro que fez, cara. Sacanagem que ele tá falando aqui. Conheço uma galera de matemática, conheço a galera de física. Pô, pelo amor de Deus, velho. Fala um negócio desse não. Ver o país com a esquerda, se a esquerda só faz isso. Eu fui pro-unista 100%, não paguei um centavo e nada devo. Porra, da hora demais, velho. Da hora demais. Aí, ó. Aí. O cara falar uns absurdos desse, né? Até revolta, velho. Até revolta. Porque, tipo, eu não sou petista, mas eu sei a importância de uma pessoa olhar pra periferia. A importância de alguém dar oportunidade. Se não existisse esses programas, puta que pariu, velho. Não ia existir. O pobre não ia ter condição de pensar, de sonhar em ser engenheiro. Sabe? E aí, a gente tem que ouvir um maluco falando umas groselhas dessas. Olha a China só tá formando engenheiro. Tá puxando sardinha pro seu lado, hein? Eu quero trazer muita coisa da China. Eu quero trazer muita coisa da China pro Brasil. Eu também acredito no desenvolvimento da China. Mas eu acho que Haddad e desenvolvimentismo na mesma frase não cabe. Concordo. Não cabe, né? Mas você votou no Lula na última eleição? Jamais. Então, boa. Nunca essa aqui eu votei gostei, ó. Tá vendo? Essa aqui...
Cara, esse negócio de, votou no Lula. Porra, eu votei mesmo. Ou era ele, o Bolsonaro, o Ciro, pelo amor de Deus. Votei mesmo. E vou votar de novo. Se tiver ele e o Tarcísio, eu vou votar de novo, mano. Vou votar, tá ligado? Porque é isso. Não tem como você... Você sabe qual projeto... Por mais que eu também tenha minhas críticas. Eu tenho muitas críticas, tá ligado? Mas o cara usar... votou em quem? Como argumento pra descredibilizar alguém? Tá longe. Essa aqui. Falei que as noites de vocês iam ser passar raiva comigo. A gente vai dar risada também, porque esses caras falam groselha, mas vocês vão passar raiva junto comigo. Eu sou 13 nem no micro-ondas, gente. Nunca votei, eu votei. Essa mina tá infiltrada, já saquei já dela. Tá infiltrada aqui no meio. O Ciro Gomes e anulei no segundo turno. Sim, então, eu vou no Tubacast lá no andar 13, eu clico no 14 e subo e desço de escada, só pra não clicar no 13. Então, eu também sou totalmente contra. Inclusive, você sabe que em Goiânia, né, as pessoas não estão comprando apartamentos no 13º andar, porque as pessoas são tão bolsonaristas que uma corretora de imóveis falou, não consigo vender apartamentos no... Isso é doentio, tá? Isso aqui é doentio, né? Eu não vou comprar porque é 13. Eu não vou digitar porque é 13. Eu não moro no 13º andar. É doentio, velho. Isso é doentio, mano. Doentio, velho. A galera não sabe o quanto que eles estão doentes. 13º andar, então não é só você não. Mas você que falou de ser contra a direita e esquerda, até isso é ruim, colocou todo cara que é de direita como bolsonarista. Porque não são. Vocês mesmos têm repúdio pelo petismo, entendeu? E você não precisa ser de direita para repudiar a criminalidade, que a gente sabe que o PT é uma organização criminosa. Nossa, mano do céu, isso aqui, velho, deixa alguém do PT ver isso aqui, que aí vai tomar um processo, tá? Porra, ele vai ter que provar que o PT é uma organização criminosa. Eu acho que a gente achou o título da thumbnail de amanhã, quando eu fazer o corte desse vídeo. O PT é uma organização criminosa. E aí os caras vão querer mandar a multa aqui pra mim, o advogado. Eu vou falar, não, vai lá no engenheiro Léo, porra. Vai lá, ele que tá chamando. Tá que pariu, velho. Bom, obrigado, Andressa. Olá, aí, o homem de preto aí. Isso. Pessoal, quem puder dar uma curtida aí, ajuda a gente, compartilha. E é isso aí, vambora. Sou o Gabriel, sou advogado. Léo, achei curiosa uma afirmação que você fez. Vamos lá. Eu acho que você concorda comigo que o Bolsonaro ele é corrupto. Sim. Que ele tentou um golpe de Estado. Sim. E eu já vi você falando num podcast que você votou no Bolsonaro em 2018. Sim, aí eu vou então, igual pela vocês. sua lógica, você é um golpista e corrupto? Porque foi isso que você falou. Mas quando eu votei nele, ele tinha tentado dar golpe? Porque quando você votava, o Lula já era bandido. Não, quando eu votei no Bolsonaro ele já era bandido. Ele não era golpista. O golpe, tudo bem. Então, mas você é corrupto nessa lógica? Lógico que Porque não. eu acho que você consegue entender que num cenário que você só tem duas opções, às vezes você acaba escolhendo o menos pior. Mas você votou na pior. Isso não significa... Não é a pior. O Lula não foi pior. Que o Lula é melhor que o Bolsonaro. A gente tá tendo recorde de queda de desemprego, o investimento público tá voltando, e na minha visão... É aqui onde eu tenho umas críticas também ao Lula, né? Tem um monte de emprego. Aí eu vou parafrasear o Jones Manuel. Emprego bosta, né? Emprego bosta. Tá tendo emprego? Tá tendo, mas emprego bosta. 6 por 1, R$1.500 no máximo. Tá tendo emprego? Tá tendo emprego pra caramba. E aí é onde a galera que fica na moto o dia inteiro aí, trabalhando no aplicativo... Tira mais que isso, não quer trabalhar com a carteira assinada, né? E favorece também a galera lá do legislativo lá da Câmara pra desmontar as leis trabalhistas, né? Os caras tá acabando com a CLT, na verdade. Os direitos trabalhistas, na verdade. Os caras estão acabando com os direitos trabalhistas, né? Enquanto muita gente, né, tá batendo palma, né? A galera tá batendo palma, virando PJ. Enfim... Vambora, velho. Eu tô ficando puto. Tá voltando investimento público? Em relação ao Bolsonaro, sim. De jeito nenhum. A taxa de juros tá 15%. Não vale a pena você colocar dinheiro na indústria. Não vale a... Eu vi numa reportagem recente que o Lula fez a boa. O velho fez a boa. Ele reativou a indústria naval do Sul já com encomenda. Então ele tá injetando dinheiro, sim, sabe? Ninguém quer investir na indústria. O Banco Central, quem colocou... Lula tá investindo na indústria sim, meu querido. Tá investindo. O presidente do Banco Central foi o Lula. Isso eu concordo. E o Lula falou, a esquerda que falou que é o presidente do Banco Central do Bolsonaro que não baixa os juros. Da política do Paulo Guedes. E aí, como que a gente faz para baixar os juros? A gente teria que, primeiro, tirar a independência do Banco Central. Aí você aumenta os juros. Não aumenta necessariamente. Só aumenta os juros. Os juros só vão aumentar se o presidente falar, eu aumento. Porque não tem motivo para aumentar os juros. Quando
Quando a Faria Lima fala que vai dar ruim, aí corre, aí quem é alinhado com eles vai lá e vai aumentar. Mas não. Puta que pariu. Tá ficando doido. As pesquisas que mostram que o Banco Central dependente, a inflação sobe. Aliás, não é uma. Quando você pega as pesquisas feitas sobre o Banco Central no mundo, e eu até falo, não é nem estudo, é pesquisa. Porque é só você pegar a informação. O Mark Blythe, todas por exemplo, elas ele tem um estudo mostra... no sentido contrário. Não, mas criticando isso a independência do Banco porque Central isso não é Europa, compreensão. Estudo tem compreensão. Pesquisa não. Pesquisa é quantas pessoas tem aqui, quantos são homens, quantos são mulheres. Porque, Léo, então isso não tem como contradizer. O Banco Central, até na questão da inflação, ele lida com trade-offs. Mas mesmo você não depende... Legal, você é o presidente do Banco Central. O que você ia fazer? Tá certo. Pra baixar a taxa de juros? Não, calma aí, eu sou só um advogado. Porque o que os trabalhistas fazem, tá? É falar assim, a gente tem que colocar a taxa de juros para 10. Se você faz isso, você acabou com o Brasil, a inflação explode. Léo, desculpa, a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo. Isso, e por quê? Boa, por quê? Por quê? Não, aí é uma então, questão isso que vocês precisam entender, senão vocês nunca vão dar? resolver o problema. São vários motivos. A gente tem uma das menores taxas de recuperação no mundo. Você empresta dinheiro e a pessoa não devolve. Você tem vídeo de gente ensinando... Mas a definição da taxa de juros do Copom não leva isso em consideração. Óbvio que leva isso em consideração. É perspectiva de inflação. Se a taxa de juros tem alta, se você não tem recuperação, é um dos motivos de você ter a taxa de juros altas, é você não ter recuperação de empréstimo. Isso é óbvio. Falando, e tem vídeo óbvio, das pessoas ensinando. E isso é coisa técnica. E sabe o que é engraçado, né? A gente acabou de ver o Banco Master quebrar em 47 bilhões, e aí a gente viu as americanas quebrar em 40 bi, né? E aí ele tá falando, meio que ele tá jogando a culpa dos pobres aqui, que pegam o dinheiro e não consegue pagar de volta aqueles 600, 700 reais que tirou, enquanto a gente vê as empresas privadas quebrarem e pedir dinheiro pro Estado. É muito incoerente isso aqui, né? Ele fala com os termos técnicos, ele fala de uma forma rebuscada, como, engenheiro, né? Consegue... Eu não sei engenheiro do que ele é, mas ele fala com formas técnicas, né? Ele fala de um jeito mais... Pra mostrar ali que ele tem uma autoridade no assunto, mas ele é meio... Como eu posso falar? Que palavra que eu posso usar? Ele é meio desleal, né? Quando ele fala isso, porque a gente tá vendo, né? Ele fala que... Pra mim, esse é o entendimento. Ele tá falando que a culpa é dessas pessoas que pegam dinheiro e não pagam, saca? Que não conseguem honrar. Porque, vai saber que os pais de família aí estão sofrendo e não consegue pagar, né? 600, 700 reais, aí depois vira uma bola de neve, enfim, né? Uma coisa eu sei falar, pobre não gosta de dever. Mas, meu irmão, bilionários não estão nem aí, sabe? Estão nem aí, eles vão embora do país e, a gente que se lasque. O Tamir falou disso. Taxa de recuperação, isso, e falou besteira. A taxa de juros, a taxa de recuperação você baixa, aumenta demais a taxa de juros, você não consegue recuperar, o governo gastar demais. Então, gente, a nossa taxa de recuperação de empréstimo é baixíssima. Isso é óbvio, isso é absolutamente técnico, tá? A taxa de juros é alta quando você tem um país que tem uma baixa taxa de recuperação de empréstimo. Fora isso, um governo gastão, como o governo de esquerda via de regra você faz com que mostre que o país que ele não tem capacidade de pagar suas dívidas. Então, óbvio que ele vai ter que pagar mais para atrair gente para investir no país. Então, são vários motivos que faz a nossa taxa de juros, por exemplo, ser alta. E se a gente não mexer nesses motivos, a gente não vai conseguir de maneira nenhuma baixar a taxa de juros. Um terceiro motivo que eu também esqueci... Pessoal, deixa eu puxar um negócio aqui rapidinho. Só arrumar o chat aqui. Caramba. Tá, vamos continuar daqui depois. O país que mais tem crédito subsidiado no mundo. Então a gente subsidia muito crédito de algumas pessoas e quem não tem o crédito subsidiado, ele acaba pagando mais. É quase igual a minha entrada, né? Então você tem minha entrada hoje para todo mundo, quem não tem nenhum direito à minha entrada, paga 3 vezes o ingresso. E aí, tudo bom? Lucas. Oi, Lucas. Léo. 17 segundos para você. Léo, eu acredito que a sua afirmação ela é falsa e ela atrapalha muito o desenvolvimento do Brasil, porque você torna as pessoas que votaram na esquerda como bandidos e burros. Exato. Quando você, em 18, votou num cara que já tinha planejado o atentado à bomba no quartel e ninguém te chama de terrorista. Peraí, mas isso aí foi provado? Porque não teve nada do que vocês estão acusando foi provado. Boa. Foi bom. Calma aí. Então a gente subsidia muito crédito de algumas pessoas e quem não tem o crédito subsidiado... Não é isso não. Aqui.
E aí, tudo bom? O cara ficou Lucas. 10 segundos? Léo. 17 segundos pra você. Léo, eu acredito que a sua afirmação ela é falsa e ela atrapalha muito o desenvolvimento do Brasil, porque você torna as pessoas que votaram na esquerda como bandidos e burros. É isso que ele tá fazendo desde o começo. Você votou num cara que já tinha planejado o atentado à bomba no quartel e ninguém chama de terrorista. Peraí, mas isso aí foi provado? Claro que foi, o cara foi julgar, foi expulso. Puta que pariu. Aí ele tá falando, mas enfim, nem ele sabe da história do Bolsonaro, né? Porque não teve nada do que vocês estão acusando foi provado. Boa. Foi bom. Finalizou legal. Finalizou bem. Minha segunda afirmação é: a esquerda apoia a criminalidade. Quem acha que não, tá o lugar aqui reservado pra me convencer. A esquerda apoia a criminalidade, né? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Do contrário. Vamos lá. Você começou bem. Gostei de você. Gabriel, né? Lucas, perdão. Gabriel é o ali. O Gabriel foi bem também. Léo, continuando a nossa última conversa que não pôde ser concluída, o Bolsonaro nos anos 80, se não me engano, ainda na ditadura militar, ele ajudou a planejar um atentado à bomba no quartel E eu não quero ele. salários. E eu não quero ele. Não, só que quando você faz esse tipo de afirmação da esquerda, o Bolsonaro é de direita. Você acaba esquecendo todo um lado que também pode acabar indo pra criminalidade. Mas você viu fazendo um B de Bolsonaro, igual o pessoal fez do L de Lula? Bolsonaro é de Porque direita. o pessoal apoia. Uma coisa é eu votar no menos pior. Você tá indo Outra no coisa espantalho, é você... atacando Ele fala da esquerda, né? Quem é de esquerda é bandido, né? E tal, né? E se a gente fosse usar essa retórica, a gente podia falar que quem é de direita é abusador, é isso e aquilo, né? Eu sei que não é. Eu sei que é uma coisa e é até complicado de você generalizar. Mas se a gente fosse usar essa retórica, a gente tá vendo quantos pastor, né? Esses pastores aí ligados a partidos de direita, né? Que eu não vou citar nomes, ligado diretamente, sendo acusados de abuso, sendo acusados de estupro de vulnerável, pedofilia, ou não era nem pra falar essa palavra aqui pra não cair a live, né? Mas a gente vê eles sendo acusados dessas coisas, a gente vê eles ligados à milícia, a gente vê eles ligados à criminalidade local, a fazendo organização criminosa, né? E aí eu não vou citar nomes que, como eu sou pequeno ainda, galera, eu não quero tomar processo. Mas a gente vê, a gente tá cansado de ver todo dia esses apontamentos, né? Então é muita hipocrisia eles falarem que a esquerda só tem bandido, sendo que a direita é todo dia notícia. E é isso, cara, é isso, hipocrisia danada. de forma genérica. A gente pode mas a esquerda toda não tá apoiando o Lula? Não. Eu não apoio o Bolsonaro. Não. Você não votou no Lula? Não, você votou no Bolsonaro. Mas você votou no Lula ou não? Você não votou no Bolsonaro. Mas eu não fiz o bid. Olha como a gente não e eu consegue todas as desenvolver vezes um eu falei debate, porque que você não defende apoiava o espontâneo. Bolsonaro. Você votou ele em 2018. Tá, e você apoia, você como esquerdista, você apoia o quê? Eu apoio o trabalhismo, que é uma vertente política. Que é quase uma entidade, muito você tem que explicar o que é isso. Sim, o trabalhismo é uma corrente histórica que tem suas raízes lá atrás, desde o positivismo, passa pro castilismo, anti-abolicionismo. Boa, e você vai tem a votar em política de quem Vargas. pra colocar isso aí? Quem é que você tá apoiando? Atualmente, eu não tenho um candidato. Então vocês definido. não têm o que fazer. Não. E aí? Não. A gente precisa mudar o Você Brasil. Vai votou nulo esperar na última aparecer eleição. alguém? Você não votou não, no votei no turno? Bolsonaro. Já contei isso aí. Na Na última última eleição, isso. Então você também. Eu votei contra então, o Lula. Ou você é burro ou você é bandido. Ué, porque eu votei num bandido condenado em 3 instâncias? Fez isso Eu com a votei gente. um bandido condenado? Não importa. Votou. Votou. Eu votei um bandido condenado? Votou. Porque eu posso falar que você Votou. é bandido, que ele é bandido, Bolsonaro- qualquer bandido. Bolsonaro Aí foi você vai no condenado. Ministério Público e faz... O Bolsonaro foi... Quando eu votei no Bolsonaro, ele tinha sido condenado alguma coisa? Mas ele o Lula já foi era- condenado. ele Você já votou era num bandido. cara que você sabia que ele era bandido. Não. Ele foi condenado... E aqui é onde sobe. Eles vão... Isso aqui, ele bate... É que nem ele falou, vai bater no espantalho. E aí, cara, se você não tá munido, se você não tá preparado, ele desestabiliza. E é difícil. Eu não consigo participar desses debates, assim, porque eu consigo desenvolver na minha velocidade. Quando eu faço um vídeo, né, que eu posso editar, que eu sou mais tranquilo, eu sou muito tranquilo pra formular meu pensamento, pra trocar essa ideia com vocês. Se vê, eu já saio soltando os cachorros, eu já mudo a linha, então eu não participo mais desses debates, sabe? E aqui ele tá fazendo isso. Ele tá agredindo a ideia, batendo no espantalho pra desestabilizar, falando de é bandido. Pelo amor, cara.
ser bandido. Todo mundo sabia e ele continua roubando. E você apoiou esse cara. Agora, quando eu votei contra o Lula, que eu não votei a favor do Bolsonaro, ele não era condenado a nada. Você tá vindo com argumento E mesmo essa condenação é fraca. Dessa vez você foi fraco, a outra foi melhor. Pode, vai lá. Vai, meu querido. Esse eu já conheço. Fala aí, Geruléu. Tudo bom? Vamos lá. Seu nome pro pessoal? Paulo Veras. Paulo Veras. Vamos fazer o L aqui. Nome de ator. L de Lula. L de Geruléu. É isso aí. Mas, ó, vou falar pra você que eu discordo totalmente. A esquerda não apoia bandido, a gente apoia o direito igual pra todos. A gente tem que parar de ter aquela visão de... O direito igual, inclusive, pro bandido e não bandido? Falar, o dono do Banco Master. Ele é de direita, e aí? Pera, ele é de direita? Lógico. Porque como que ele é de direita se ele foi livrado da cadeia... Ele não é capitalista? Roubou milhões. Não, aí é capitalista de direita. Ele é apoiado pelo Lula. Ele foi tirado da cadeia por uma desembargadora que foi indicada pelo Lula. Essa desembargadora indicada pelo Lula, ela já tinha... Aqui quem indica é de esquerda, né? Por exemplo, o Lula indicou uma desembargadora, né? A desembargadora. E aí ele já acusa, só porque o Lula indicou, que ela é de esquerda. O Lula votou numa galera que quando ele foi preso lá, ele colocou uma galera lá no STF que quando ele foi preso não passou a mão na cabeça não, velho. Sabe? O Lula não foi o Lula, foi a Dilma Rousseff. Eles fizeram uns Não, veio desde a época do Lula e entrou na Dilma Rousseff. Mecanismos de transparência do governo. Pra gente ter noção de quanto o governo estava gastando, de quanto deputados estavam gastando. Cara, isso daí foi destruído, pra ninguém saber. Tanto é que hoje tem essas emendas PIX aí, né? Essas emendas secretas, que ninguém sabe pra onde vai o dinheiro. E ficou uma treta pra eles continuar fazendo isso, né? Agora entrou o Flávio Dino e quer acabar com isso, eles não querem, né? E a gente vê muitos políticos de direita que não querem acabar com a emenda PIX, né? Com a emenda PIX e emenda fantasma, emenda oculta, enfim. Eles não querem, eu acabei de falar, esqueci. Eles não querem acabar com isso, né? Porque pra eles é conveniente demais, né? Eles podem mandar dinheiro pra onde eles quiserem e não é rastreável. Então quando a gente fala de novo, né, de quem é bandido, mano, a gente tem uns exemplos aí, ó, que é só a gente ligar a televisão agora no Jornal Nacional que a gente vai ver uma porrada. Tinha sido acusada de corrupção, de corrupção não, era outro crime lá, que quem defendeu ela foi o próprio advogado do Vorcaro. E aí, sabe da mão de quem caiu isso aí? Agora, que foi direto pro Supremo, que não era pra ir pro Supremo, caiu na mão agora do Dias Toffoli. Quem colocou o Dias Toffoli lá, tá tudo feito. Agora eu vou te falar. Esse Vorcaro, ele já tá livre, tá? Não acho que vai ter algum... Ele já está livre. E quem garantiu a liberdade dele, de roubar o quanto ele roubou, foi o Lula. Foi a desembargadora dele, foi o juiz dele, que tá garantindo ele. Fala pra mim o que... E como que isso não é apoiar... O governo do Bolsonaro. Isso no teu exemplo, hein? Não foi o exemplo que eu trouxe. O que o governo do Bolsonaro fez? Só o Pix. Mais nada. Mas eu quero que o Bolsonaro... Nem isso eles fizeram, meu querido. O Bolsonaro não fez o Pix, não. O Pix quem fez foi a Caixa. E aí o Bolsonaro foi e puxou pra ele. Falou, não, foi eu que fiz. Ganhou em cima, assim. Aí o banco não vai falar nada, né? Mas quem fez o Pix foi a Caixa. O Bolsonaro só pegou pra ele e falou que foi ele que fez. Mas quem desenvolveu o mecanismo... Quem desenvolveu todo... o esquema de como ia funcionar. Então, enfim, toda a pesquisa, toda a parada foi a Caixa. Não foi o Bolsonaro, né? Não coloca pro Bolsonaro isso daí, que aí não vai dar certo, não. Se dane, eu sou oposição ao Bolsonaro. Eu sou de direita de verdade. Eu não sou bolsonarista. Você é PT, com esse discurso O Bolsonaro aprovou mais de 30 leis feministas. Isso é ser de esquerda. Ele apoiou. É só ser... Ele sancionou mais de 30 leis feministas do Bolsonaro. Quando ele fala isso daí, que o Bolsonaro sancionou um monte de lei feminista, né? Eu só lembro dele falando, né? Que ele deu uma fraquejada e aí nasceu a filha dele, né? Pra gente ver o nível, né? Mas isso daí que do Bolsonaro criou mais leis feministas, puta que pariu. O cara joga também umas aí que, pô... Governo Bolsonaro. Concordo, começou lá. Então. Boa. Você mandou bem. É nóis, mano. Eu acho que deu, pessoal. Não tô mais a fim de ver isso aqui. Groselhada, acho que terminamos por aqui isso aqui. Eu acho que eu vou dar uma passada pra ver como é que terminou o rolê do Nicolas.